aproximar de Jesus? Qual é a forma correta de nos aproximar do nosso Redentor? Além disso, porque muitas vezes, quando nós oramos e clamamos ao Senhor, Deus ele não ouve as nossas orações. Porque há momento em que as nossas orações, as nossas súplicas, a nossa voz não é atendida. Na mensagem de hoje, meus amados irmãos, eu quero destacar aqui 3 pontos que eu julgo serem importantes do texto que nós acabamos de ler. Primeiro, algumas atitudes desse personagem anônimo, desse leproso, e a atitude desse personagem tem muito a nos ensinar acerca da forma como nós devemos nos aproximar de Cristo Jesus. Depois eu quero destacar aqui algumas atitudes do nosso Redentor que nos encorajam, nos estimulam a buscá-lo com fé e com esperança. E por último, quero chamar a atenção da igreja aqui para uma desobediência inevitável por parte desse personagem aqui, desse personagem anônimo, desse leproso. Então vamos começar aqui, meus amados irmãos, destacando 4 atitudes desse personagem, desse leproso aqui, que merecem a nossa consideração nesta noite. Em primeiro lugar, chamo a atenção da igreja para o fato desse personagem se aproximar de Cristo Jesus com determinação. Esse personagem, que nós não sabemos o nome, nem de onde ele era, nem de onde ele veio, nem para onde foi depois, esse personagem aqui, ele se aproximou de Cristo Jesus com determinação. No contexto, eu e você podemos observar que Jesus ele estava já cercado por uma multidão que procurava ouvi-lo, e muitos ali estavam interessados, de fato, em receber alguma cura, em receber algum benefício por parte do nosso Redentor. Mas a despeito das barreiras, das dificuldades, da multidão e dos próprios empecilhos naturais que esse personagem tinha de se aproximar do Senhor Jesus, esse personagem rompeu as barreiras e se aproximou do nosso Senhor Jesus com determinação. A segunda lição que nós podemos aprender aqui, à luz desse texto, é que esse personagem, além de ter se aproximado de Cristo com determinação, ele se aproximou de nosso Redentor com profunda humildade. Com profunda humildade. Vejam vocês que no versículo de número 40 diz o seguinte: aproximou-se dele um leproso, que nós vimos com determinação, rogando-lhe de joelhos. Esse personagem, esse leproso, quando ele se deparou de frente a Cristo Jesus, ele se colocou ali de joelhos, ele se lançou de joelhos aos pés de nosso Salvador Cristo Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, versículo 12, nós temos ali a descrição do mesmo relato, do mesmo encontro. E Lucas fez questão de descrever que não somente ele se ajoelhou, Lucas 5,12, mas como ele colocou a boca na terra, ele colocou o rosto em solo. Essa posição indica a sua profunda humildade. Reconhece, essa atitude dele demonstra o reconhecimento da sua dependência da graça de Deus. E eu quero trazer à memória da igreja o Salmo 51, versículo 17, Salmo de Davi, o Salmo 51, versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Na atitude ali de Cristo, nós vemos a sua divindade revelada. Porque diante da posição de humildade, de dependência desse personagem do leproso, o Senhor Jesus não o desprezou. Mas antes, ele se aproximou do Senhor Jesus com o espírito quebrantado, compungido e de coração humilde. Terceira atitude desse leproso que nos chama a atenção nessa noite é a sua submissão. A sua submissão. Além de ter se aproximado de Cristo com muita determinação, vencendo os entraves sociais que ali existiam, além de se aproximar de Cristo com uma profunda condição de humildade, a gente vê a submissão desse personagem ao senhorio e ao poder de Cristo Jesus. O versículo 40 diz o seguinte: se quiseres, podes purificar.
pode observar a submissão aqui desse personagem revelada, porque em nenhum momento ele vai justificar ao Senhor Jesus razões para a sua cura. Por exemplo, ele não diz, olha, o Senhor tem que me curar porque eu preciso manter a minha casa, eu preciso sustentar a minha família. O Senhor tem que me curar porque eu tenho observado a sua lei, eu tenho sido temente ao Senhor, eu tenho procurado lhe servir sempre. O Senhor tem que me curar porque eu estou numa situação de vergonha, de descaso, as pessoas zombam e caçombam de mim. O Senhor tem que me curar. E em nenhum momento a gente vê esse personagem aqui apresentando algum tipo de justificativa, apresentando algum tipo de argumento com o objetivo de persuadir a Cristo Jesus a curá-lo. Não, em nenhum momento ele o faz. Mas com um profundo senso de submissão, ele diz, se quiseres, se quiseres. A atitude desse personagem nos leva ao exemplo maior para todos nós, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso exemplo maior. E lembremos da atitude do nosso Salvador no Getsêmani. Sua alma em profunda agonia, sabendo que estava próxima a sua morte, a sua crucificação, a dor de levar todos os pecados sobre si, ele diante do Pai declara, o Senhor pode todas as coisas. E ele diz, passa de mim esse cálice. Mas com submissão à vontade do Pai, o Filho, nosso Salvador, ele declara, contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. A sua vontade. Quarta atitude que nos chama a atenção aqui desse personagem, meus amados irmãos, é a sua fé. No versículo 40, o final do versículo 40, diz o seguinte, se quiseres, podes purificar. Em nenhum momento a gente vê aqui esse personagem vacilando, duvidando, tomado por algum tipo de incredulidade quanto ao poder de Cristo Jesus, quanto à ação soberana de Cristo Jesus. Ao se aproximar de Jesus, ele cria de todo o seu coração, ele cria com toda a convicção que Jesus era suficientemente poderoso para curá-lo. Ele sabia que Jesus poderia, ao som da sua voz, simplesmente fazer com que aquela doença tão terrível saísse do seu corpo. Ele orou com fé. E eu lembro a igreja que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse personagem, que nós não sabemos o nome, que eu tenho dito, em toda essa mensagem, ele ali agradou a Cristo Jesus. Ele agradou o nosso Salvador. Porque ele se aproximou do Senhor Jesus com fé. Nós vimos até aqui 4 atitudes interessantes desse personagem, que, como nós veremos na aplicação, servem para nós como modelo. Vimos um homem com determinação, vimos um homem com humildade, vimos um homem com submissão e com fé, que se aproxima de Cristo Jesus. Mas agora eu lhe convido, nessa segunda parte da mensagem, a nós tirarmos os olhos desse personagem, desse leproso, mas que os nossos olhos agora possam se voltar a Cristo Jesus. E eu gostaria aqui de destacar 3 atitudes do nosso Redentor em resposta à ação desse leproso. Em primeiro lugar, a gente pode observar que Jesus reage à ação desse leproso com compaixão. Vejam vocês o versículo 41 que diz o seguinte, Jesus profundamente compadecido. E não era uma compaixão superficial, que muitas vezes nós somos tomados por essa compaixão superficial. Né? Alguém vem, nos procura, fala que está passando por um problema, por uma dificuldade, e a gente responde quase que no automático. Não, eu vou orar por você, Mas passam-se 10, 15 minutos, a gente até esqueceu o que a pessoa pediu para que nós orássemos. Não é o caso aqui. Não é uma
compaixão superficial, não é uma empatia distante, mas o texto faz questão de mostrar que o nosso Redentor ele sentiu uma profunda compaixão. E o que significa compaixão? Colocar-se ao lado de, sentir o mesmo que. Então, Jesus ele se colocou ao lado daquele personagem, ele sentia todo o drama e toda a angústia daquele personagem. Mas para que eu e você possamos compreender o drama desse personagem, eu e você precisamos compreender um pouco o sentido e o significado da lepra na antiguidade. E eu quero aqui fazer alguns destaques sobre essa questão, sobre a doença lepra. Primeiro, nós precisamos entender que a lepra é uma doença mais profunda do que a própria pele. Via de regra, quando a gente observa alguma pessoa com lepra, a gente fica ali vendo as suas feridas, as suas deformidades, mas a lepra é uma doença no sangue. E por isso a lepra ela vai sair em todo o corpo da pessoa, porque ela é levada pelo sangue. O sangue da pessoa fica contaminado por essa doença. Segundo, a lepra, naquele contexto, separava as pessoas. A lepra isolava as pessoas. Talvez, esse personagem aqui fosse casado. E conforme os ritos daquela época, os costumes daquela época, ele não poderia mais permanecer na casa junto à esposa. Talvez esse personagem tivesse filhos. E por causa das tradições, das normas daquele período, ele estava ali agora afastado e separado dos seus próprios filhos. Se ele tivesse filhos, ele não poderia abraçá-los, não poderia beijá-los. Ele estava agora ali separado até mesmo das suas responsabilidades profissionais. Talvez se ele fosse casado e tivesse uma família para sustentar, ele agora doente, com o corpo tomado pela lepra, ele não poderia mais trabalhar, porque a lepra era uma doença extremamente contagiosa. Ela é uma doença extremamente contagiosa e a pessoa não poderia mais ter contato com as outras pessoas, ela não poderia mais lidar com as pessoas e estar envolvido as suas atividades cotidianas de trabalho, até mesmo o seu sustento, o seu ganha-pão. Provavelmente esse personagem aqui havia perdido. A lepra era uma doença terrível, porque a pessoa era submetida a um isolamento social trágico. Um leproso ele não poderia ficar dentro da cidade. O leproso ele era colocado para fora da cidade, para fora dos muros da cidade. E além disso, conforme as leis mosaicas, o leproso naquele tempo deveria colocar um sininho, tipo de um guizo no seu pé, e conforme ele ia andando, ouvia-se os guizos, e as pessoas mais próximas ao leproso deveriam gritar: imundo! 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 E todo mundo começaria a se afastar e se distanciar daquela pessoa. Temos uma enfermeira aqui que é a Casey. Provavelmente a Casey sabe disso, que hoje a lepra ela tem assim, uma grande possibilidade de cura quando o tratamento é iniciado no tempo adequado, quando o tratamento é iniciado bem no começo. Mas naquele tempo, meus amados irmãos, o índice de letalidade da lepra era altíssimo. Era altíssimo. Dificilmente alguém escapava da lepra. Quando uma pessoa era tomada pela lepra, as pessoas já se preparavam já para a morte daquela pessoa. E quando a pessoa escapava da lepra, o seu corpo ficava deformado. Ficavam as marcas no seu rosto, no seu nariz, nas pontas dos dedos, no seu braço. A lepra é uma doença que deforma a pessoa. Hoje, graças ao avanço da ciência e da bondade do Senhor no seu cuidado para conosco, a lepra hoje ela já tem bem mais meios para um tratamento eficaz, mas naquele tempo não. E é interessante nós observarmos aqui a compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus. Outro ponto que merece o nosso destaque, para a gente poder compreender o grau e a dimensão da compaixão de nosso Redentor, é que a lepra também, por muitos, era vista como uma enfermidade espiritual.
Vou repetir isso aqui. Para muitos, a lepra era vista como uma enfermidade espiritual. Deixa eu fundamentar isso aqui. Lembra do exemplo de Jó? Para lembrar da história de Jó? Sim, a maioria de vocês conhece a história de Jó. Jó se viu numa situação em que todo o seu corpo foi tomado por lepra. E os amigos que estavam em volta de Jó, os irmãos que não leram, recomendo que leiam o livro de Jó, é fascinante, mas não só o capítulo 1 e o capítulo 42, que são os mais conhecidos, mas a beleza do livro de Jó está nos diálogos que nós encontramos ali. Os amigos de Jó, por 7 dias, ficaram dizendo o seguinte: qual é o teu pecado? Qual é o teu pecado? Fala para nós qual foi o teu pecado. Porque não é possível que alguém sofra tanto e ainda fique com o corpo tomado por lepra. Essa lepra e tudo o que aconteceu é um sinal de que você está em pecado. Reconhece o teu pecado. Fala qual que é o teu pecado. E Jó ali vive um drama, porque ele fala: olha, eu estou trazendo a minha memória, que eu estou tentando lembrar de algo, mas eu procurei toda a minha vida andar na presença de Deus, eu não me lembro de um pecado que eu vinha cometer. Enfim, naquele tempo, quando uma pessoa tinha o corpo tomado pela lepra, era também emitido um juízo espiritual sobre aquela pessoa. Provavelmente, ele é o mais imundo dos pecadores. Provavelmente ele é o mais indigno dos homens. E Deus resolveu castigá-lo com a lepra por causa dos seus pecados. O texto nos mostra que Jesus se compadeceu profundamente do drama, da angústia desse personagem. E aqui, rapidamente, uma observação. Vou sair um pouquinho aqui do meu sermão. Esse ainda é um equívoco muito comum em muitas igrejas evangélicas. Quando uma pessoa ela está enferma, quando uma pessoa está doente, é comum ver a boca pequena, comentários como: se a pessoa está com essa doença, se essa pessoa está com essa enfermidade, é porque tem pecado escondido. Tem pecado oculto. Nós veremos mais para frente como Jesus trata dessa questão aqui. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria que você observasse a compaixão de nosso Senhor Jesus por esse personagem. Segunda atitude de Jesus que merece a nossa consideração: a sua imensa bondade. A sua imensa bondade. Versículo de número 42 diz o seguinte: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e lhe disse: quero, fica limpo. Jesus, ele estendeu a sua mão para o leproso. Numa primeira leitura, isso nos parece uma atitude tão normal, né? Jesus estender a mão e tocar aquele leproso com o objetivo de curá-lo. Mas eu e você precisamos compreender a dimensão dessa atitude, o significado dessa atitude de nosso Senhor Salvador Jesus. Conforme a tradição judaica, quando alguém tocava em um leproso, aquela pessoa ficava tão imunda quanto o leproso. Jesus, ele poderia simplesmente dizer assim: quero, fica limpo. Mas a sublimidade da bondade do nosso Redentor, o seu amor extravasa quando ele vai lá e ele toca aquele personagem. Ele coloca a sua mão sobre aquele leproso. Há uma beleza nessa atitude de Cristo Jesus, porque ele se identifica com o sofrimento desse personagem, ele se identifica com o drama desse personagem e ele toma para si todo o sofrimento e a dor daquele homem ao tocar naquele personagem. Jesus o toca e diz: quero, fica limpo. Não há maior amor do que o amor de Cristo. Não há. Não há maior demonstração de generosidade, de bondade,
do que Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos, não é pastor, não são os presbíteros o exemplo maior da igreja. O exemplo maior da igreja é Cristo Jesus. E nós, como igreja, somos levados a amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. Terceira e última atitude do nosso Redentor que merece a nossa consideração aqui é a sua modéstia. É a sua modéstia. Vejam vocês o versículo 43 e 44, onde Jesus diz o seguinte: fazendo-lhe então veementemente a advertência, logo despediu. Versículo 44. Ele diz: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus não pediu ao personagem aqui que ele tocasse trombetas, que ele anunciasse a todos o que Jesus havia feito por ele. Jesus já estava cercado por uma multidão, mas Jesus ele pede o anonimato. Jesus ele poderia ter aproveitado daquela situação e poderia então permitir que aquele personagem, ou até mesmo instruir aquele personagem, para que ele pudesse contar para todo mundo, divulgasse para todos o que ele havia feito. Mas Jesus ele pede àquele personagem silêncio. Silêncio. Não digas nada a ninguém. Ao invés de trazer os holofotes para si, os aplausos para si, o reconhecimento de todos, não. Jesus ele orienta e exorta, ele adverte aquele personagem. Não conte nada a ninguém. E aqui está uma lição que a gente aprende com o nosso Redentor. Né? Quando a gente faz algo de bom a alguém, via de regra, nós queremos reconhecimento daquilo que a gente faz. E quando as pessoas não reconhecem aquilo que a gente faz, não agradecem a nossa boa ação, não valorizam a nossa atitude, muitas vezes nós ficamos até indignados com aquela pessoa. Nós, como cristãos, nós precisamos seguir o exemplo de nosso mestre. O amor verdadeiro, o amor genuíno, se manifesta em você dar, sem esperar receber nada, em troca. O verdadeiro amor, o amor altruísta, ele é marcado por essa disposição nossa em fazer o bem, em atender ao necessitado, em socorrer o aflito, sem esperar nenhum tipo de reconhecimento, mérito ou valorização daquilo que nós fazemos, seguindo o exemplo do Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. E ao terminar a mensagem desta noite, amados irmãos aqui, fazendo duas aplicações. A primeira aplicação é como eu e você devemos nos aproximar de Cristo Jesus. Como eu e você devemos nos aproximar de Cristo Jesus. À luz desse texto, eu e você aprendemos que nós devemos nos aproximar de Cristo Jesus com determinação. Disposto até mesmo a rompermos paradigmas, barreiras sociais, a opinião das pessoas, para que nós possamos ter intimidade e comunhão com Cristo Jesus. Me permitam aqui ilustrar com uma situação que eu vivi recentemente. Há pouco tempo eu estava visitando uma família e perguntando do interesse desta família em servir a Cristo, em se tornar uma família cristã. O homem dessa casa me disse o seguinte: olha, pastor, eu agradeço muito a sua atenção e a sua disposição, mas eu não quero. Eu falei, mas por que o senhor não quer, já que o senhor está interessado em ouvir? Pastor, eu tenho a minha família está na antiga religião, e eu sei que se eu sair da antiga religião,
religião vai ser um duro golpe para o meu pai e para minha mãe. Então, por consideração aos meus pais, eu vou permanecer na nossa antiga religião. O que faltou a esse homem? Determinação. Firme propósito. Segundo, nós precisamos nos aproximar também, meus amados irmãos, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com profunda humildade. Lembremos que o arrogante, o soberbo, esse Deus despreza. Mas o coração contrito e o coração compungido, a oração desse o Senhor não desprezará. E aqui uma consideração, um momento de nós fazermos um autoexame das nossas práticas. Quando nós oramos e buscamos a Deus, meus amados irmãos, temos feito isso com um coração humilde, com um coração contrito, ou entendemos que por aquilo que nós fazemos, pelo nosso esforço religioso ou pela nossa conduta moral, Deus tem a obrigação de nos atender. Deus não tem a obrigação de nos atender porque não há nada de bom em nós. O coração humilde reconhece essa verdade. Reconhece que se somos atendidos, se Deus nos ouve, Ele não nos ouve pelos nossos próprios méritos, mas Ele nos atende pelos méritos de nosso Salvador, Cristo Jesus. E a humildade em nossa oração consiste em reconhecer essa verdade. Que não há nada de bom em nós. E que se Deus Ele nos ouve por causa dos méritos de seu Filho, Cristo Jesus. É por Ele que nós somos atendidos. Terceira forma como eu e você aprendemos essa noite, nos aproximar de Cristo, meus amados irmãos. Nós precisamos nos aproximar dele com inteira submissão. O leproso aqui, ele alcançou a graça divina, ele teve o seu corpo restaurado, a sua saúde restaurada. Mas eu não quero chamar a sua atenção para o resultado leproso, mas eu quero chamar a sua consideração para o exemplo maior nosso, que é Cristo Jesus. Volto mais uma vez com os irmãos ao Getsemane. Convido os irmãos a viajarem comigo a este lugar. Imagine toda a dor do nosso Redentor, a sua agonia. Ele suava sangue. Ele suava sangue. E ele declara ali em sua oração, e a oração de Cristo Jesus, ela foi sincera, ela foi verdadeira. Ele pede: Pai, passa de mim esse cálice. Poupa, Pai, a mim nesta hora. E o filho entende que a vontade do Pai era que ele se sacrificasse, que ele morresse na cruz, para a nossa redenção, para a nossa salvação. E o filho, então, de uma forma muito humilde, ele entende a vontade do Pai, ele se dá, ele se sacrifica por mim e por você. É fácil, é muito fácil nós aceitarmos a vontade de Deus quando ela nos é favorável, não é, irmãos? A gente ora e Deus nos atende conforme a vontade nossa, com o desejo do nosso coração. Fala: Senhor, eu te amo, como o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela tua vontade. Mas a verdadeira piedade, a verdadeira espiritualidade, ela se dá, meus amados irmãos, quando a gente faz uma oração, a gente pede algo a Deus e Deus diz não a nós. Deus diz não a nós. Aí também se dá a verdadeira espiritualidade. Nós aprendemos também que eu e você devemos nos aproximar de Deus com fé. Porque Deus, Ele ouve as orações daqueles que buscam a Ele com fé. E talvez, muitas das nossas orações, minhas, suas, não são atendidas porque o nosso coração ele é tomado pela incredulidade. Sem fé é impossível sermos contemplados por Deus. E a oração que Deus se agrada, a aproximação que Deus se agrada,
é aquela que nós fazemos com fé. Porque eu e você precisamos nos aproximar com Cristo com fé? Porque eu e você precisamos nos aproximar do Redentor com humildade, determinação e submissão. Por duas boas razões. Lembre-se da compaixão de Cristo. Lembre-se do olhar de Cristo. Pode ser que as pessoas façam pouco caso do seu sofrimento. Pode ser que talvez as pessoas não se compadeçam com a sua dor. Mas lembre-se que Cristo, ele vê o seu coração e ele se compadece da sua dor. Ele sabe onde dói e sabe como dói. Então, diante disso, de termos um Redentor que se compadece de nós, se aproxime diante dele com fé, com esperança, com determinação e humildade. Se aproxime de Cristo Jesus em suas orações, sabendo o quanto Ele te ama. Quanto Ele te ama. E Ele nos deixou claro exemplo de amor quando Ele vai com as suas mãos e toca aquele leproso. Mesmo que as pessoas te desprezem, mesmo que as pessoas façam pouco caso de você, a mão poderosa de Cristo Jesus, que cura, que restaura, que traz paz e alívio, ela pode se estender à sua vida. Lembre-se do amor que Cristo Jesus tem por você. E não há maior amor nesse mundo do que Cristo tem por mim e por você. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pai, gratos somos, ó Deus, pela Tua palavra, que nos encoraja, que nos estimula, Senhor, a buscarmos ao Senhor com fé, submissão, determinação e humildade, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós aprendemos nessa noite que quando nós nos aproximamos de Ti, Senhor, podemos encontrar, ó Pai, os Teus braços abertos para nós, ó Deus. A Tua compaixão pelo Teu povo, o Teu amor sublime, ó Deus, por todos aqueles que sofrem. Bendito seja o Senhor. Não existe maior amor do que o Teu, ó Pai. E nós nos alegramos neste amor. Nós nos deleitamos em Tua graça e na Tua bondade. Ajuda-nos, ó Pai, a vencermos a nossa incredulidade. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos o pecado da arrogância e da soberba, Senhor. E com o coração humilde, dependente, possamos buscar a Ti com fé, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.